Eu sou o Rui Carlos, boa tarde. Quem me ouve? Estou falando aqui do Pará e de Marituba. Acabamos de participar do processo eleitoral, eleições municipais de 2020. A eleição no Brasil foi uma eleição muito disputada. Eu sou um homem trans, do segmento LGBTQIAP+, e estou aqui passando para fazer uma análise da eleição. A eleição foi muito disputada, o poder econômico foi muito utilizado nesta eleição. Aqui, pelo município de Marituba, no estado do Pará, foi muito usado. Começando dizendo que nós temos aqui no Pará 144 municípios e Marituba é o menor município do Brasil. Marituba é o menor município do Brasil em territorialidade. Tem 126 mil habitantes e tem 15 vagas de vereadores e vereadoras no Parlamento Municipal. O município de Marituba tem 87 mil eleitores. Nesta eleição de 2020, votaram 65 mil eleitores e eleitoras. Foram eleitos os vereadores e uma única vereadora neste pleito de 2020, aqui em Marituba. Bom, é bom frisar que os eleitores se manifestaram livremente para votar nos seus representantes e representados. Eu me candidatei pela primeira vez, eu sou o Rui Carlos, falo aqui do Pará, tenho 59 anos, me candidatei pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, e o meu partido não elegeu nenhum vereador, nenhuma vereadora, porque não fez o quociente eleitoral, não cumpriu a regra mínima da legislação eleitoral. Contudo, nós disputamos a eleição, fomos à luta e conseguimos mais ou menos 2.300 e alguma coisa de votos. Concorreram neste pleito em Marituba 27 partidos. Apenas 5 partidos fizeram quociente eleitoral. Daí você tira que foi uma pauleira a eleição. O abuso do poder econômico ele foi muito utilizado nesta eleição. O atravessamento, o toma lá da cá, ele foi muito praticado no município todo. E os eleitores são responsáveis por isso. Porque só existe compra de voto e venda de voto porque tem alguém que vende alguma coisa, porque tem alguém que compra alguma coisa. Não coexiste compra e venda que não tenha um comprador e um vendedor. Eu faço a minha análise aqui desta eleição, dizendo que o eleitor ele precisa mudar de conduta. Ou ele muda de conduta, ou ele vai enterrar com a democracia. E ainda mais tem gente no Brasil solicitando voto facultativo. Quando isso ocorrer, aí a eleição será toda comprada. E o uso do poder econômico será todo usado na sua força total. Eu sou contra que se venda voto, que se compre voto. Eu não comprei nenhum voto, os votos que eu tive eu não comprei. E ainda paira aqui sobre Marituba uma desconfiança sobre andou acessando o sistema do TSE no dia da eleição. Bom, é uma especulação e que a grande mídia que veiculou esta informação não é o Rui Carlos que está reproduzindo nem inventando fake news. Eu estou apenas baseado na informação do UOL, do G1, que houve uma invasão ou uma tentativa de invasão no sistema eleitoral brasileiro no dia da eleição.
É importante falar também aqui em Marituba, que tem 87 mil eleitores, tem um orçamento de 311 milhões para o exercício de 2000. Esse exercício agora de 2020, o Marituba tem um orçamento para todas as políticas públicas no valor de 311 milhões, 311 milhões de alguma coisa. O Poder Legislativo local daqui de Marituba consome por ano, só neste ano de 2020, 7 milhões e 200 mil reais para pagar o sistema legislativo todo do município, para pagar os funcionários, a folha de pagamento dos servidores da casa e para pagar as remunerações e salários dos vereadores, dos 15 vereadores. Na eleição de 2016, Marituba só elegeu uma única mulher. Na eleição de 2020, repetiu a mesma proeza, só elegeu uma única mulher. Mas não foi a mesma, trocou. Foi uma outra, a vereadora que tinha mandato, perdeu o mandato e entrou uma nova representante das mulheres que não tinha mandato, que inaugura pela primeira vez agora, no ano de 2020, o seu exercício como legisladora no município de Marituba. É importante frisar que o eleitor ele precisa se qualificar melhor. Eu sei que a crise econômica está difícil, eu sei que o Brasil atravessa um dos seus piores momentos desde a Guerra Fria, nos seus piores momentos econômicos, na produção e na arrecadação, na distribuição de renda. O Brasil atravessa um momento difícil, horrível, e o Brasil hoje tem 14 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. Isso é um número muito alto de pessoas desempregadas e as pessoas passam necessidade. Eu defendi como medidas em projetos, no caso, se eu tivesse sido eleito vereador, como eu sou um homem LGBTIQIAP+, eu sou um homem trans, hétero e binário, eu defendi 6 projetos, 3 projetos para a sociedade como um todo e 3 projetos para a minha comunidade, a população LGBTIQIAP+. No campo, para a sociedade como um todo, eu defendi distribuição de renda. E eu acho que só vai haver democracia quando a renda for distribuída com a população. Uma das minhas proposições no campo para a sociedade em geral, eu defendi garantir renda mínima. Eu defendi renda mínima para garantir renda mínima básica universal à população mais vulnerável de Marituba, distribuir renda, quer dizer, um complemento no âmbito do município para alcançar e completar o auxílio emergencial, que agora em dezembro termina, cedido e votado pelo Congresso Nacional, com uma força política mais da esquerda do que da direita. A esquerda foi que bancou o auxílio emergencial, porque o governo atual era contra, e as forças obscurantistas que apoiam o governo atual são contra, e aí a esquerda apoiou e votou R$600, que depois eles voltaram atrás e deixaram em R$300. Em dezembro termina isso. Então eu defendo que Marituba deva continuar, pelo menos com uma ajuda mínima, que eu não sei o valor, dever-se discutir mais com a sociedade, com o município, com a próxima gestão, qual seria esse valor. Marituba elegeu uma prefeita, uma mulher, e essa prefeita eleita, chama-se Patrícia Mendes, do Republicanos, ela defendeu também essa proposta, renda mínima, e ela estabeleceu lá no seu programa de governo, seu plano de governo, renda mínima num valor de R$200. E ela foi combatida, muito combatida por isso. E ela está certa. Eu apoio esta iniciativa, porque é uma iniciativa democrática e que vai ao encontro de distribuir renda com a população e garantir as pessoas que estão desempregadas, trabalhadores e trabalhadoras, jovens e não jovens,
para conseguir algum auxílio do poder público em relação aos seus alimentos básicos. É o mínimo que um município como Marituba poderia fazer ou pode fazer. Quem me ouve, eu sou o Ray Carlos e fui candidato a vereador. E eu estou fazendo aqui uma análise, uma avaliação de como foi a minha eleição, de como eu vejo e como eu faço a análise no pós-eleição. Eu acho que quem ganhou a eleição assume o mandato a partir de 1º de janeiro, que é legítimo, foi democrática a eleição, embora paire sobre o seu resultado, que tenha havido uma invasão de hackers ao sistema nacional de eleição do Superior Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, e mesmo que tenha havido isso, o resultado da eleição eu acho que não muda. Acho pouco provável que seja modificado alguma questão. Quem está eleito, quem não está eleito, não está eleito. Eu acho que nós temos que continuar lutando para 2022 e 2024 na mesma perspectiva. Como eu estava dizendo, eu defendi 6 projetos, 3 projetos para a sociedade em geral e 3 projetos para a minha comunidade LGBTQIAP+. Para a comunidade em geral, eu defendi garantir renda mínima básica universal à população mais vulnerável de Marituba, instituir também um fundo público de segurança alimentar e nutricional em Marituba, que as pessoas em Marituba estão passando fome, e a fome dói. Nós precisamos ver isso com um olhar humanitário e com um olhar social. A outra proposta que eu defendi no campo geral para a sociedade era de reduzir salário de vereadores. Eu não acho possível que um município tão pequeno como Marituba, que tem uma per capita tão pequena, que tem um orçamento de 311 milhões ano para o exercício 2020, que consome 7 milhões e 200 mil reais só no ano de 2020 para o legislativo, para o sistema todo operacional legislativo, para pagar a folha de pagamento, para pagar as remunerações e salários de vereadores. Consuma 7 milhões e 200. Eu acho que a próxima prefeita ela pode discutir isso com o parlamento, sim, redução de salários de vereadores e convencê-los. E aí a gente faz um movimento social para que isso aconteça, porque se a prefeita não conseguir por sozinha e no debate político institucional com o parlamento, com a Câmara de Vereadores de Marituba, a redução de salários de vereadores, a gente vai fazer um movimento político, social aqui, local, para que a gente consiga que os vereadores entendam que 7 milhões e 200 é muito dinheiro e que a gente tem que ter dinheiro para pagar a renda mínima. E como no orçamento ela vai ter a prerrogativa, a próxima prefeita eleita, vai ter a prerrogativa de mexer no orçamento conjugado e debatendo com o legislativo e a sua base, que ela elegeu 4 vereadores, mas ela pode ampliar isso depois, mais lá para frente, ela pode sim discutir um implemento no orçamento para que coexista e consiga dinheiro para poder bancar a renda mínima. Eu acho que ela precisa fazer isso. E se reduzir o salário dos vereadores, eu acho que pode fazer uma economia aí de 2 a 3 milhões, 2 a 3 milhões ano para fazer a conexão com renda mínima. Eu acho possível, eu acho provável que a gente possa fazer isso. Se eu fosse um vereador, eu iria fazer tudo para ajudar a próxima prefeita a bancar a renda mínima. E começando pela redução dos salários. Eu acho que o salário de vereador, como existe na Constituição Federal, um vereador não pode ganhar mais mínimo de 5% da remuneração base de um deputado estadual do seu território, do seu estado, da sua unidade federativa. Ao mesmo modo, eu também compreendo que ele não possa ultrapassar 75% dessa mesma remuneração. Por que um vereador deve ganhar tanto dinheiro? Eu não vou falar aqui o valor que um vereador ganha em Marituba, por uma questão ética, mas eu não vou divulgar o valor, mas é simples, é só entrar no site da Câmara Municipal de Marituba, do estado do Pará, que você vai entrar lá no orçamento geral do município, no orçamento do legislativo, você vai ver lá a remuneração de um vereador. Então, eu acho que os vereadores eleitos, Ray Carlos, mas você defende isso porque você não foi eleito vereador? Não. Eu defendo isso porque eu não fui vereador, eu era candidato a vereador e eu defendia como candidato a vereador. E agora, como cidadão, eu continuo defendendo. Eu acho que tem que reduzir salário, sim, não só em Marituba, no Brasil todo.
Os vereadores de Marituba, tem vereador que tem 25 anos de mandato. Eu acho isso horrível. Eu acho isso um escárnio. 25 anos, o cara só faz isso. Eu acho que o vereador tem que ter profissão. Ah, Rai, mas ele não tem profissão? Rai Carlos, tem. Mas eles não tiram o seu sustento das suas profissões. É como se eles se locupletam com esses salários e mais alguma coisa, suas via crucis em relação ao poder executivo, que eu acho errado, é um engodo isso. Eu acho que o vereador que lavasse carro, ele era vereador, ele continuava lavando carro e vereador. Vereador médico, ele continua médico e sendo vereador. Um vereador pedreiro, ele continuava pedreiro e vereador. Um vereador técnico em edificações, ele continuaria técnico em edificações e vereador. E aí também eu acho que não dá para um vereador passar 40 anos, 30 anos, 50 anos, 20 anos, 25 anos como vereador, como deputado federal, como deputado estadual, como senador da República. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que não é democracia, então tem que permutar. Porque não tem a tal da lei da alternância? Os que defendem a alternância só para os outros, não defendem para si? Eu também defendo para mim a alternância. Mas aí é claro que a gente tem que abrir um grande debate com a sociedade, com o Estado, com as forças políticas, para que a gente chegar num bom senso. Tinha que ter um limite de mandato. Eu acho que o cara passar 25 anos sendo vereador, que graça tem isso? Eu não sei se tem graça. Voltando aos valores de um vereador, ele ganha mínimo de 5% da remuneração de um deputado estadual e máximo de 75%. Está na Constituição Federal. Eu achava que ele devia ganhar 5%, mínimo. Que eu queria ver quem era que ia querer ser vereador. Eu acho até que, tudo bem, Carlos, nem muito céu, nem muita terra. Então, eu vou fazer o seguinte, digamos que o vereador de Marituba ganhe, não sei, um valor X. Vamos estabelecer que ele ganhe no máximo R$3.000. 3.800, tá bom? Tá, ótimo. Eu queria ver quem era que ia querer ser vereador. Nessa eleição de 2020, Marituba foi mais candidato que o vestibular da FUVEST, da USP. 441 candidatos, incluindo os 15 vereadores com mandato para reeleição. 441 candidatos para concorrer a 15 vagas. Deu 28, alguma coisa concorrência. É muito alto isso. Bom, mas todo mundo não tem, Carlos, todo mundo não tem o direito de concorrer, de ser candidato, de querer ser vereador? Tem. É democrático isso, é legítimo, é lei, é legal. Mas é imoral. É imoral. Aqui no bairro onde eu moro, um camarada não sabia nem se tinha ganhado a eleição ou tinha perdido. E ele começou a festejar a partir das 19 horas. Alguém disse para ele, eu não sei onde foi que ele viu, quando tinha sido apurado 0,46%, menos de 0,5% da eleição de 2020 aqui em Marituba, ele começou a comemorar. Ele comemorou, não vou citar o nome. E esse camarada, quando chegou 15 para meia-noite, meia-noite e 15, disseram para ele, você não está eleito. Ele já tinha agradecido para Deus, já tinha ajoelhado, já tinha chorado, já tinha chamado os amigos, já tinha ligado o som aos píncaros. Parecia Copacabana aqui, você olhava para cima, onde a vista se perde, que você costuma chamar céu. O céu é onde a vista se perde, né? Onde você olha para cima. Parecia Copacabana, eu achei que já fosse o Réveillon. Puxa vida, acontecendo o Réveillon antecipado, ótimo, parabéns. E aí o camarada não sabia nem se tinha sido eleito. Ele foi o quarto, foi o quinto do seu partido. E o seu partido elegeu 3. Elegeu 3. E só podia eleger 3, que eleição proporcional. Só 5 partidos fizeram coeficiente eleitoral. Então, se só 5 fizeram o coeficiente eleitoral, não pode entrar todos. O partido dele fez coeficiente eleitoral. O partido dele elegeu 3 pessoas. E ele parece que foi o quinto mais votado. E ele fazendo festa. E alguém não dizia para ele que ele não estava eleito. E ele não sabia disso. Quer dizer, tal despreparo de uma pessoa dessa que quer ser vereadora e quer ser vereador do município, que ele não sabe nem quando ele está perdendo, nem quando ele está ganhando, nem se ele já ganhou ou se ele foi eleito. Ele ainda não sabe e ele começa a festejar.
E aí ele agradeceu para Deus, 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 e Deus foi muito invocado nestas eleições no Brasil todo. Eu acho que Deus não gosta de disputa. Eu acho que Deus não gosta de política. Eu acho que, bom, é uma opinião minha, eu não sei. Pode ser que goste também, vai que o cara gosta de política, gosta de disputa, gosta de eleição, gosta de ganhar, gosta de perder, gosta de fazer alguém sofrer, eu não sei. Isso a gente não sabe, acho que ninguém sabe dessa resposta. Mas, enfim, por fim, a eleição, ela aconteceu. Ela aconteceu, alguém ganhou e a maioria perdeu. Normal, até aí tá tudo bem. Aí, Carlos, volte ao seu assunto que você estava falando sobre as propostas. As propostas, eu já falei das 3 para a sociedade em geral. Agora eu vou falar das 3 para a população LGBT. Eu defendo que Marituba tem que instituir imediatamente, nesse próximo governo, um Conselho da Diversidade para tratar de todas as políticas públicas de forma democrática, com o governo e a sociedade. E defendo também um espaço institucional dentro do governo para fazer a gestão dessas políticas. O conselho é para fazer o controle da política e o espaço para gestar a política para LGBTs no município de Marituba. A primeira delas é de saúde. A segunda é de assistência e a terceira é de seguridade social, que também se confunde com a de assistência. Bom, e aí junto emprego e renda, certo? Aí vem as outras, todas conectadas. Porque LGBT é uma pessoa como outra qualquer, que sente dor de dente, que sente dor de barriga, que fica feliz, que trabalha, que produz, que vota, que paga impostos, que ama, que casa, que se divorcia, que morre. Então, LGBT é igual a qualquer outra pessoa. Não tem nada de diferente, é só LGBT. E precisa ser tratado de forma equinânime. Nós não queremos isonomia a gente já tem. Nós queremos equidade. Nós queremos sermos tratados de forma diferente, porque nós somos diferentes. E nós fomos somos até hoje livre-pendiados e temos os nossos direitos todos ou quase todos violados. Então, nós precisamos de um cuidado específico na saúde, na educação, na acessibilidade, no emprego e na renda e na segurança. Então, nós precisamos desse olhar diferente. Então, esta minha avaliação que eu faço da eleição de Marituba, e não falei da terceira proposta. A terceira proposta para LGBTs é exatamente o fomento de todas as políticas públicas pela gestão executiva, no sentido de garantir todos os direitos para a população LGBT no âmbito do município de Marituba. E aí discutir com cada pasta, com cada secretaria de forma particular, o que tem, o que não tem, e o que precisa ter para LGBT no município de Marituba, no estado do Pará e no Brasil. Eu costumo dizer sempre Marituba, no estado do Pará, no Brasil, para as pessoas saberem de onde eu estou falando. Eu estou falando de Marituba, no município chamado Marituba, no estado do Brasil chamado Pará, e num país chamado Brasil, no mundo. Então, isso é importante que as pessoas fiquem sabendo logo de onde eu estou falando e com quem eu estou falando. Eu estou falando com o público que me ouve, e para quem quiser me ouvir depois, que este áudio fica gravado aqui para vocês acessarem. Eu sou o Ré Carlos e faço a seguinte avaliação final do processo eleitoral de 2020 aqui em Marituba. LGBTs, não votem em LGBTs. Ré Carlos, mas só foi você que foi LGBT, que foi candidato no município de Marituba? Não. Tiveram várias candidaturas aqui. Várias. Nenhuma teve êxito, nenhuma foi eleita. Quer dizer, na prática, eu resumo dizendo o seguinte: se todas as pessoas LGBTs de Marituba tivessem consciência política, elas teriam votado em um de nós e teríamos eleito um de nós. Ou quem sabe até mais de um de nós. Certo? Mas não foi assim que a roda rodou. Bom, em relação à minha tese de que LGBTs não votam em LGBTs, não votam. Porque na região norte inteira, só foi eleito uma pessoa LGBT, que fica no Pará,
de Santarém, mas dizem que ele é LGBT, mas ele não é organizado como LGBT, pelo menos eu não tenho essa informação confirmada. Mas, no geral, o próprio levantamento das instituições nacionais nossas, do movimento social LGBT, não confirmam essa informação. Se não confirmam, eu também não posso confirmá-la. Então, o que eu posso dizer é que, na região norte inteirinha, não elegeu LGBTs. E os LGBTs, 80 deles e delas que foram eleitos Brasil afora, não foi eleito nenhum na região norte. Pelo menos essa informação que eu tenho até hoje, que o dia ainda não acabou. Pode ser que a partir de amanhã apareça uma outra pessoa afirmando de que outro LGBT ou outra LGBT, pessoa de gênero feminino, tenha sido eleita na região norte, em algum dos estados da região norte. A informação que eu tenho, eu como Ray Carlos militante, é que ninguém fora eleito como LGBTs na eleição de 2020 para vereadores e vereadoras dos municípios, dos 5.668 municípios do Brasil. Eu quero encerrar agora o áudio dizendo o seguinte: eu agradeço pelas pessoas que a mim confiaram os seus votos, eu agradeço as pessoas que me recepcionaram, e eu agradeço imensamente a Rose, a minha esposa, que praticamente ela que fez a metade da minha campanha eleitoral, porque nas últimas semanas eu quebrei meu pé. Hein? E o voto dela não apareceu. Ela jura de pé junto que votou em mim, mas o voto dela não foi contabilizado, porque nós não conseguimos ver na sessão que ela vota o voto dela, porque a sessão que ela vota, ninguém votou em mim. Então, para todos os efeitos, ela não votou em mim. Mas, como houve essa invasão de hackers, segundo estão afirmando, eu não sei ainda, nós estamos verificando se realmente isso tem cunho de verdade, mas eu acredito nela, que ela tenha votado em mim, e é isso que importa. Ela votou em mim, fez campanha para mim, acreditou em mim, mas o seu voto não apareceu. Então, de outras pessoas também que afirmam que votaram em mim, e o voto também não foi confirmado nas sessões por onde indicaram que votaram em mim, que disseram que votaram em mim. São pessoas que eu conheço e não tem porquê elas mentirem para mim que não votaram em mim. Então, eu continuo afirmando e continuo dizendo o seguinte: eu, como Ray Carlos, candidato a vereador com o número 12001, que eu tinha um slogan: se você conseguir me ouvir agora, fui candidato, aliás, nesse pleito de 2020 por Marituba, no Pará, candidato a vereador como homem trans, não consegui êxito, mas eu agradeço imensamente, veementemente, todas as pessoas que me ouviram, todas as pessoas que aceitaram o meu cartaz, todas as pessoas que aceitaram as minhas mídias, que compartilharam alguma coisa minha, que curtiu alguma coisa minha, que mandou congratulações para mim, de outros estados, de outro município do Brasil, de outros lugares do mundo, eu agradeço imensamente. Finalizando, eu quero só apenas dizer que eu continuo na luta, eu continuo acreditando que um outro mundo será possível, mesmo nos marcos do capitalismo, e nós só vamos conseguir transpor estas questões de dificuldades quando a gente se unir mais, lutar mais e conseguir eleger nossos representantes, homens e mulheres, e LGBTs, pessoas de identidades binária e não binária, que nos represente em algum lugar deste país. Porque nós só vamos conseguir garantir direitos quando nós conseguirmos disputar o poder de forma democrática, de forma mais igual, certo? Eu mando um abraço imenso para o Fernando Augusto, um amigo muito especial meu, lá de Castanhal, que me apoiou bastante nas redes sociais, a minha candidatura. Fernando, Jean, o seu cônjuge, Jean, muito obrigado por me escutarem. Eu agradeço imensamente pela escuta, eu agradeço imensamente pela colaboração e pela ajuda. Fernando é de Castanhal, é um professor de educação física da SEDUC, uma pessoa lutadora, militante, ele e o seu cônjuge, o Jean, um abraço. Eu agradeço imensamente também a professora Eli, agradeço imensamente a Rose, mais uma vez, a minha esposa,
que se não fosse com a ajuda dela, talvez eu não tivesse talvez eu não tivesse conseguido nem força para continuar nesse pleito eleitoral. Eu fui muito perseguido também nesta eleição, mas não foi. Eu não gostaria muito de falar das perseguições, mas elas aconteceram e foi no campo amigo. Foi no campo amigo. Então aí é que se torna ruim a situação quando você é perseguido no seu próprio campo. E aí é o seguinte, Fernando, estou te vendo aqui, Fernando, a Rose, eu agradeço vocês por me escutarem, eu agradeço imensamente. Eu continuo na luta, em 2022 eu venho deputado estadual, em 2024 eu venho novamente candidato a vereador pelo município de Marituba, e em Belém eu sou Edmilson 50. Mas eu não sou Edmilson porque o Edmilson passou para o segundo turno. Eu sou Edmilson porque eu sempre fui Edmilson. Eu apoiei o Edmilson nos seus 2 mandatos seguidos nos anos 90. Eu apoiei o Edmilson, deputado federal, eu apoiei o Edmilson no primeiro turno, eu apoiei o Edmilson nas outras eleições também, que ele não conseguiu ser eleito, e eu não estou apoiando o Edmilson porque agora eu estou sendo revolucionário, não. Eu apoio o Edmilson Rodrigues em Belém, número 50 do PSOL, porque o Edmilson é a única saída para salvar e resgatar Belém das forças obscurantistas, do atraso e do fascismo. O belemense precisa votar em Edmilson Rodrigues. Muito obrigado. Rosa, ver que nome está escrito, como é que é Almeida, alguma coisa. Venâncio Almeida, alguma coisa assim. Venâncio. Venâncio é o marido da Danúzia? Não sei. Venâncio, eu acho que é daqui. É? Venâncio, minhas congratulações com a eleição da Danúzia, sua esposa. Estamos na luta, da luta nós não vamos sair. Exatamente que as forças de direita, de centro, elas querem que a gente saia do processo, Venâncio, exatamente, sabe por quê? Para a gente desistir logo. Não dá certo, não vamos continuar, porque isso é coisa de gente grande, coisa de quem tem dinheiro. Não, a política é para todos. E nós, que sofremos mais, que somos do lado mais fraco, é que temos que estar na política. É por isso que na política, a maioria dos políticos, eu não digo a maioria, eu nem sei se é a maioria, eu sei que tem muita gente corrupta no meio político, porque nós, às vezes, achamos que não é para nós estarmos na política. Um abraço, Venâncio. E minhas congratulações à Danúzia pela votação dela, pela eleição dela, e eu acho que ela deve continuar ainda na luta. Certo, Venâncio? Um abraço. Viu, Fernando? Rose, Fernando, Venâncio, eu agradeço imensamente por vocês me ouvirem. Eu estou fazendo uma análise da minha própria eleição em 2020 pelo PDT. O PDT não fez coeficiente, não elegeu ninguém. Eu também não fui eleito, que fui sair candidato por lá. O meu candidato a prefeito, que foi o Melo, também não conseguiu passar, certo? Ficou em 4º lugar. Enfim, eleição é isso, é disputa. Claro que há problemas, há desníveis de compreensão, de ordem econômica, enfim, mas nós continuamos na luta. Eu estou vendo... É o Venâncio? Eu concluo dizendo o seguinte, que eu continuo na luta, eu sou o Ré Carlos, fui candidato a vereador pelo município de Marituba, o menor município do Brasil em territorialidade, tem 126 mil habitantes, tem 87 mil eleitores, e participei do pleito eleitoral e não fui eleito. Continuo na luta, muito obrigado, e a luta continua. Boa tarde. Aqui é o Ré Carlos.